Vamos ler a Bíblia? Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Querem estar assentados, meus amados irmãos. Meus irmãos, nós já estamos na terceira segunda pregando sobre esse sermão, e especificamente sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Nós falamos que esta bem-aventurança, ela está na contramão dos valores do mundo. E nós pregamos nas segundas anteriores que aqui o pregador ele frustra as expectativas do povo. Nós falamos na segunda anterior que o que significa, o que não significa ser manso. O que não significa ser manso. Ser manso não é um atributo natural. Ser manso não é ser mole ou ficar passivo diante dos problemas. Ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Ser manso não é apenas controle emocional externo. Nós pregamos também sobre o que significa ser manso. Nós dissemos que uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. Nós pregamos que uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que reconhece diante de Deus. E também falamos que uma pessoa mansa suporta injúrias. Pregamos da última segunda. E falamos que algumas coisas que se opõem à mansidão, falamos que a precipitação se opõe, a maldade, a vingança, o falar mal, tudo isso se opõe à mansidão. E também nós falamos, queridos irmãos, que uma pessoa mansa, ela perdoa as injúrias. Nós pregamos nas outras segunda-feira. E eu falei que devemos perdoar, o perdão real, um perdão pleno, um perdão que seja constante. Nós pregamos dizendo que não há cristianismo sem perdão, e quem vive sem mansidão morre sem misericórdia. São alguns, recapitulando um pouquinho do que nós falamos. Nós falamos também que uma pessoa mansa, ela recompensa o mal com o bem. Eu disse que quem paga o mal com o mal é humano. Quem paga o bem com o mal é diabólico, mas quem paga o mal com o bem é divino. Nós pregamos nessas segundas que nos antecedeu. E hoje nós queremos falar sobre razões para ser manso. Razões para ser manso e qual é o resultado da mansidão. Razões para ser manso, quero pregar hoje, e sobre qual o resultado da mansidão. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos ser manso, porque Jesus, irmãos, o nosso supremo modelo foi manso. Por isso que devemos ser mansos, porque o nosso supremo modelo, o nosso modelo ideal foi manso, que é Jesus. Por isso devemos ser mansos. Jesus, irmãos, ele é o homem perfeito. Jesus, ele foi manso e humilde de coração. Pois os irmãos lembram que ele disse, meus amados: vinde a mim todos vós que estiveis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso que devemos, meus amados, essa é uma das razões principais de nós sermos mansos, é porque somos, irmãos,
temos um modelo que é Jesus, e Jesus, ele é manso. Ele foi manso e humilde, irmãos de coração. Quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Não era assim que ele revidava. As palavras de seus inimigos, elas foram mais amargas do que o próprio fel que lhe ofereceram no madeiro. Mas as palavras de Cristo, irmãos, foram mais doces do que o mel. Foram palavras de perdão, foram palavras de salvação. Por isso que eu e você, que somos discípulos de Jesus, que somos cristãos, e cristão significa Cristo em miniatura. Se somos Cristo em miniatura, devemos ser manso, porque Ele foi manso. Quem crê assim comigo, levante a mão e adore a Deus nessa noite. Ele perdoou os seus inimigos, e Ele nos convida, lá em Mateus 11:29, aprendei de mim, porque eu sou manso. Irmãos, temos que aprender de Jesus. Sabe o que me intriga às vezes na igreja, meus amados? É que nós temos centenas, milhares de bons exemplos, e às vezes as pessoas se prendem nos maus exemplos. Mas eu quero dizer para os irmãos, nós temos que aprender com os bons exemplos. Existem milhares de bons exemplos de homens e mulheres fiéis que seguem a Cristo, mas as pessoas se detêm nos maus exemplos que infelizmente acontecem. Mas Jesus diz para nós aprender com Ele. Ei, irmão, essa noite eu venho para te dizer, o olhar que tu deve fixar para aprender não é para o ser humano que é mortal, falível, pecador, falho, mas olhar para Jesus, que é perfeito e é manso e nos ensina a aprender com Ele. Amém, meus amados? Cristo, irmãos, Ele nos exorta a aprender com Ele e fazer. Ele nos exorta a aprender com Ele. Olha bem, irmãos, Ele não vai exigir de nós, exortar nós a aprender a fazer milagres. Pode cuidar, Ele não diz aprendam comigo a fazer milagre. Aprendam comigo a abrir os olhos do cego. Ele não diz aprendam comigo a levantar os mortos. Mas Ele nos exorta a aprender com Ele a sermos mansos. Ei, irmão, ei, você que está me assistindo, Jesus não te exorta você a curar, não exorta você a fazer milagres como Ele fez, mas Ele exorta nós a aprender com Ele a ser manso. Ser manso, meus amados irmãos, se nós não imitarmos sua vida, não seremos salvos pela sua morte. Se nós não imitarmos a sua vida, não seremos salvos pela sua morte. Aprenda com Jesus. Olha que João escreve, o apóstolo amor, o capítulo 13 e o versículo 15, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus diz isso e João registra. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus nos deu o exemplo. É bem verdade, eu concordo. Se alguém está pensando aí, dizendo assim, mas pastor, fazer como Jesus fez não é para qualquer um. É verdade, é só para quem está cheio de Deus, só para quem está cheio da graça, só para quem está cheio da presença de Deus. Aí sim, ele consegue ter como exemplo e fazer o exemplo de Jesus. Nós devemos, irmãos, ser mansos, porque os servos de Deus do passado também foram mansos. Então, em primeiro lugar, por que devemos ser mansos? Porque o nosso mestre, Jesus, nos deu o exemplo, e Ele é o modelo. Devemos ser mansos porque os servos de Deus do passado também foram mansos. Abraão, um grande exemplo. Abraão, irmãos, abriu mão dos seus direitos e deu a Ló, irmãos, a oportunidade de escolher primeiro. Os irmãos lembram dessa passagem? Isso é alguém manso. Uma pessoa mansa, irmãos, ela abre mão, não briga pelos seus próprios direitos. Pessoa mansa.
Mas pessoa que não é manso, irmãos, briga até pelo lugar que senta na igreja. Briga até por qualquer oportunidade que não lhe deram. Sabe o que é isso? É falta de mansidão. Mas Abraão nos ensinou. Ele abriu mão de um direito dele, de escolher a terra. Ele disse para Ló: Ló, escolha você. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Uma pessoa mansa, ela abre mão até mesmo dos seus direitos. Moisés, a Bíblia vai dizer lá em Números 12, 13, que Moisés foi o homem mais manso da terra. Quantas injúrias Moisés sofreu. Quando o povo de Israel murmurava contra ele. Quando Moisés, irmãos, enfrentava a murmuração do povo, em vez de ele se irar contra o povo, irmãos, ele caía de joelhos em oração pelo povo. Moisés não revidava, mas ele orava pelo povo. Olha o que está escrito lá em Êxodo capítulo 32, versículo 32. Moisés faz essa oração, irmãos, eu só vi um líder fazer essa oração, eu só vi Moisés. Ele diz o seguinte: agora, pois, perdoa o seu pecado. Estava orando pelo povo. Ou senão, risca-me do teu livro que tem escrito. Moisés era um homem tão manso que o povo murmurou de Moisés, e Moisés não se irava contra o povo, mas Moisés dobrou o joelho e orava pelo povo, e dizia: Senhor, se o Senhor não perdoar o povo, então risca o meu nome do livro que está escrito. Isso é sinônimo de mansidão. Quem é manso não revida, não paga com a mesma moeda, porque ele é manso e ele está mirando a terra. E a terra é herança para quem é manso. Aleluia. As águas, irmãos, de Mara. Eu estive lá no poço das águas de Mara com a irmã Vera. Elas não foram tão amargo quanto o espírito do povo. Não foram tão amargo. Mas Moisés, ele reage não com amargura, mas com oração. O manso não reage com amargura. As nossas amarguras nós não expelimos, ou nós não expressamos, ou nós não a destilamos para as pessoas. As nossas amarguras nós colocamos aos pés de Jesus e dizemos: Senhor, eu quero largar nos teus pés as minhas amarguras, os meus rancores, meus sofrimentos. Ei, irmão, Moisés não tratou o povo, mesmo o povo tratando ele com uma amargura muito grande, mas ele não tratava o povo com amargura. Sabe por quê? Porque ele era manso. É fácil para o céu? Não. A Bíblia diz: o céu é adquirido a força, e quem se esforça chega lá. Precisamos se esforçar. O céu, a terra que vamos herdar, é para os mansos. Davi, meus queridos irmãos, Davi foi um homem muito manso. Saul perseguia loucamente a Davi, irmãos. E Davi, irmãos, e esse algumas vezes teve a vida de Saul nas suas mãos e não matou Saul. Se você ler lá em 1 Samuel 26 e 7, você vai ver que Davi nunca se vingou de Saul. Saul tentou matar Davi muitas vezes. Olha bem o que diz o texto: foram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do acampamento, e sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira, e Abner e o estavam deitado ao redor dele. Simei, irmãos, ele amaldiçoou Davi, mas Davi não permitiu que a sua vida fosse retirada. Primeiro, Davi não se vingou de Saul, teve oportunidade. E Davi, irmãos, era tão manso que Saul teve nas mãos de Davi. Davi poderia se vingar de Saul, assumir o trono, já tinha sido ungido. Davi só corta um pequeno pedaço do manto de Saul para registrar a presença dele lá. E a Bíblia vai dizer que doía em Davi de ter feito aquilo. Não tocou em Saul, só um pedacinho do manto, mas aquilo doía em Davi, porque Davi era manso. Simei, irmãos, amaldiçoou,
Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Davi nunca se vingou, porque Davi era manso. Devemos ser manso, porque os servos do Senhor também eram mansos. Paulo, irmãos, olha como disse Paulo em Filipenses 3:7: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Paulo entendia tanto, irmãos, da salvação. Paulo entendia tanto da terra prometida, do céu, de Jesus, que todas as coisas dessa vida ele considerou, meus queridos irmãos, como refúgio. Refugou, rejeitou para conquistar Cristo, para estar em Cristo Jesus. Mas tem pessoas que trocam Cristo por pouca coisa, por nada, por coisa banal. Mas Paulo era manso e disse assim: aquilo que eu tinha como lucro, agora passei a ter prejuízo, para que eu possa herdar a terra. Ei, irmão, o céu vale a pena tu perder nessa terra. Aleluia. Vale a pena tu ter prejuízo aqui para herdar o céu. Perca aqui, mas não perca o céu. Um homem manso, irmãos, não defende a sua própria causa, sua própria reputação. Por quê? Porque ele é manso. Terceiro, a mansidão, irmãos, é o caminho para derreter e conquistar o coração dos próprios inimigos. É o caminho para derreter e conquistar o coração dos próprios inimigos. Provérbios 15:1 vai dizer o seguinte: a palavra dura suscita a ira, mas a branda alivia o furor. A palavra dura suscita a ira, mas a branda alivia o furor. Um homem manso, o caminho, a mansidão é o caminho para derreter e conquistar o coração do próprio inimigo. A brandura de Davi com Saul, meus amados, derreteu o seu coração mais do que a bravura de Davi. A brandura dele derreteu o coração de Saul mais do que a bravura de Davi. A brandura faz isso. A mansidão é como ajuntar brasas vivas na cabeça dos seus inimigos. Isso que a mansidão faz. A ira faz o amigo. A ira faz o amigo se tornar inimigo. Mas, meus amados irmãos, a mansidão faz o inimigo se tornar em amigo. Ei, irmão, a ira faz o amigo se tornar inimigo, mas a mansidão faz o inimigo se tornar amigo. A única forma de tu conquistar o inimigo é através da mansidão. A mansidão, queridos irmãos, ela derrete e conquista o coração dos próprios inimigos. Mas qual é o resultado, pastor, da mansidão? Primeiro, uma profunda e gloriosa felicidade. Uma profunda e gloriosa felicidade. Esse é um dos resultados da mansidão. Jesus, irmãos, ele diz que os mansos são felizes, bem-aventurados. Jesus disse: bem-aventurados são os mansos. É feliz quem é manso. Meus amados irmãos, veja bem, a palavra Macários, ela era usada pelos gregos para descrever a felicidade dos deuses. É uma felicidade plena, uma felicidade completa, uma felicidade independente da circunstância. Manso, irmãos, é aquele que é feliz, independente da circunstância. A mansidão, isso faz com que nós tenhamos uma profunda e gloriosa felicidade. Baseado, irmãos, num relacionamento íntimo e permanente com o Deus vivo.
nós temos uma felicidade independente da circunstância. A mansidão faz isso. Ei, esse é o resultado da mansidão. Tem vivido infeliz? Talvez está faltando mansidão na tua vida. Talvez está faltando mansidão na minha vida. A mansidão, irmãos, atrai pessoas, atrai amigos e conquista inimigos. Segundo, a mansidão, irmãos, o resultado da mansidão, ela nos dá a herança da terra no tempo. Mesmo sendo estrangeiro, irmãos, na terra, os mansos são aqueles que herdarão a terra. Eles comem o melhor desta terra. O ímpio, meus irmãos, tem posse temporal da terra, mas o manso usufrui as benesses da terra. No sentido, irmãos, os mansos já são herdeiros da terra. Nesse certo sentido, na vida presente, irmãos, ela é uma pessoa satisfeita. O manso não vive reclamando. O manso é satisfeito nessa vida. Tem um hino lindo que diz: estou satisfeito com Cristo. Estou satisfeito com Cristo. O manso vive uma vida satisfeita. Sente-se contente. Ele nada tem, mas possui tudo. Olha o que diz Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Paulo diz o seguinte: entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo vai dizer ainda, meus irmãos, aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e 13. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em tudo posso naquele que me fortalece. O manso aprende a viver as circunstâncias diversas da vida. Mas tem pessoas, irmãos, que pode estar morando num palácio, andando num carro novo, tendo um bom salário, vestindo bem, calçando bem, se alimentando bem, mas nada está contente, porque lhe falta mansidão. Paulo era isso. O manso, irmãos, ele é cidadão do céu. O manso é cidadão do céu. O manso, ele é filho de Deus. O manso, irmãos, ele é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O manso ele é. Salmo 24, 1 vai dizer assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é a terra. Todo que pertence ao Pai pertence ao Filho. Paulo escreveu isso aos Coríntios, na sua primeira carta. Lá no capítulo 3, versículo 21 a 23, Paulo vai falar sobre isso. Nós aprendemos, irmãos, que os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo que é do Pai. O céu é dos mansos. Ei, essa noite, coloque a tua vida nas mãos de Deus. E diga: Deus, eu quero ser manso. Nós recebemos, irmãos, a herança original do domínio sobre a terra que Deus deu a Adão. É conquistarmos, é a nossa reconquista do paraíso. É para os que são mansos. Eles conquistaram a terra não pelas mãos, pelas armas, irmãos. Não, nem pela força, mas por herança. O manso herdam a herança da terra. Não é por força, mas pela mansidão. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, nessa noite. Que possamos aprender, quando Jesus disse: bem-aventurados os mansos, nós herdaremos a terra sem força. A Bíblia diz: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. A terra é herança de quem é manso. O ímpio, irmãos, ele pode ter até abundância de dinheiro, mas o manso tem abundância de paz. A abundância tem de paz. O Salmo 37, 11 vai dizer o seguinte: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Glória a Deus. Por isso Jesus tinha razão de dizer: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. O manso vive uma vida de paz. Tem abundância de paz, irmãos. O ímpio não tem, irmãos, o que parece ter. Ele tem propriedade de terras, mas não pode levar nada, não herda nada.
O ímpio não herda nada, mas o manso, irmãos, mesmo desprovido aqui, irmãos, agora ele não tem herança aqui, mas ele passa a ter, irmãos, da eternidade tudo, irmãos, que o Pai lhe deu, porque a herança para o manso é a terra prometida. Paulo, ele fala muito sobre isso, ele vai escrever na carta que ele escreve aos Gálatas, lá no capítulo 4, no versículo 7 vai dizer o seguinte: portanto, já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro por Deus. Aleluia! Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Encaminho para o encerramento, meus amados, dizendo que a herança, olhe bem, qual é o resultado da mansidão? A herança, meus amados irmãos, da nova terra e do novo céu na eternidade. Isso é um dos resultados da mansidão. O manso desfrutará, irmãos, da terra restaurada. O manso restaurará dessa terra redimida, do seu cativeiro. Ele habitará, irmãos, no céu e na nova terra. É os mansos. Então, irmãos, se queremos ir para o céu, devemos dizer: Deus, me ajuda eu ser manso. Ajuda, Senhor, para me herdar a terra. O manso, irmãos, não apenas herda a terra, mas também herda o céu. O céu é lugar de mansos. O manso tem a terra apenas como a sua casa de inverno, mas tem no céu uma mansão permanente, uma mansão eterna. Aleluia! Por isso, meus irmãos, devemos seguir pela Bíblia, e a Bíblia manda nós sermos mansos. Enquanto você se coloca em pé, eu quero ler alguns versículos aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Não temos cidade permanente aqui, mas buscamos a vindoura. Aleluia, glória a Deus. A terra é para os mansos, irmãos. Depois dessas mensagens, nós precisamos mudar o nosso temperamento. Dizer: Deus, eu preciso da mansidão. Olha que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Paulo vai dizer o seguinte: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O céu é para os mansos. Aleluia! Que Deus possa, através do poder do seu Espírito Santo, alcançar as nossas vidas e os nossos corações, e que nós efetivamente possamos ser mansos. Ser mansos é aqueles que vão herdar o céu, vão herdar a terra prometida, é os mansos. Você que está me assistindo na tua casa, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você que vive uma vida da violência, que não tem essa mansidão, a Bíblia não tem promessa para você. A promessa da Bíblia é para quem é manso.